Olá novamente, agora falando sobre o fim da República Velha aí, na chamada Revolução Triunfante ou Revolução de 1830, como é mais conhecida, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que levou, né, o fim dessa república. A chamada República Velha, gente, é a república das oligarquias e da espada. A da espada vai até 1894, que é chamada assim por causa do governo dos dois generais lá, dos dois, aliás, marechais, né, Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, que foram presidentes do Brasil. E aí logo depois vieram os governos civis, né, que vão ser comandados aí pelo setor cafeicultor do país, e eles vão, por eles, né, estarem comandando a política do país, é chamado então de República das Oligarquias, que era somente o grupo aí dos cafeicultores que praticamente tinha acesso à política dentro do Brasil, tá? Então essa república ela chega ao fim no ano de 1930, tá? Então vamos ver o que levou à queda dessa república. Críticas contra a República Oligarca e a eclosão da Revolução de 1930. Uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que a década de 20 e a década de 30, ela não foi só uma década de conturbação, de grandes mudanças e de caos só na Europa. Tá? Acontece também na América Latina, acontece no próprio Estados Unidos com a crise de 29, que vocês já viram, tá? E no Brasil também, tá? Não será diferente. Então nós vamos ter também aqui as nossas conturbações, que vão ser necessariamente, né, somente nosso, né? Período que vai ser referente somente à nossa história. Então, ocorreu o período do aumento da urbanização e a industrialização no Brasil. Isso não é só na década de 20, na verdade, começa com o advento da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial aí faz com que as potências europeias parassem de produzir. Boa parte dos nossos produtos, até 1914, 1915, chegava da Europa. Tá? Então, os produtos que a gente consumia, uma boa parte vinha de lá. Com a guerra, essas nações deixaram de produzir esses produtos considerados supérfluos e passaram a dar ênfase para a produção bélica. E eles deixaram de fornecer os produtos que nos eram necessários. Então, isso obriga a América Latina, incluindo o Brasil, a partir para a industrialização. Aí nós vamos ter que produzir. E vai ser exatamente esse período que o próprio governo brasileiro vai começar a criar políticas de incentivo, e os cafeicultores que tinham muito capital acumulado, eles vão começar a investir em outros setores. Não somente eles, tinham outros, por exemplo, tinham imigrantes, né, que tinham uma reserva e que começaram a arriscar na construção de uma fábrica, e deu certo, tá? Então o Brasil ele começa a se industrializar mesmo para valer, ele começa no final do século XIX, mas para valer mesmo, o chamado boom da industrialização do Brasil ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. Com o aumento da produção industrial, aumenta-se o número de empregos, né? E aumenta-se a necessidade de mais transportes, a necessidade de mais moradias, de mais energia, e ocorre então um outro fenômeno que está interligado à urbanização, que é a industrialização, que é a urbanização. Tá? Então as cidades que vão, né, ter a indústria em seu território, em sua região, vão ser cidades que vão desenvolver, vão crescer, e vão evoluir, vão começar também a se modernizar. Isso acontece praticamente em todo o Vale do Paraíba, em toda a grande São Paulo. São Paulo vai se tornar então uma metrópole, Rio de Janeiro, tá? O Oeste Paulista também começa esse desenvolvimento industrializado, e começa então um grande desenvolvimento na região Sudeste,
né, e alguma coisa também no sul do Brasil. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste ficaram defasados, tá? E aí o que acontece é que com toda essa mudança, todo esse processo, aumenta o operariado no Brasil, então aumenta o número de pessoas que trabalham em fábricas e eles não tinham direitos trabalhistas, então começam a pipocar por todo o sudeste do Brasil, greves, manifestações, né, organizações sindicais que começam a pressionar o governo por mudanças da legislação, para que fosse criado as leis trabalhistas. Mas, inclusive, teve aquela grande greve de 1917, que eu também já falei sobre isso, tá? Porém, a greve ela vai ser tratada como caso de polícia, não era permitido, era proibido, até a década de 30. As primeiras leis trabalhistas vão surgir somente com o governo de Getúlio Vargas, tá? E ocorre também, as classes médias começam a se movimentar buscando uma maior participação política, tá? Essa classe média percebe que estava de fora do processo e começa a querer mudanças políticas na nação para que eles pudessem ter acesso também aos meios políticos através do voto e através de ter o direito de se candidatar, tá? Também ocorreu o surgimento de nova geração e de políticos e militares. Juntamente com essa classe média também surgem novos políticos com uma nova mentalidade, mentalidades de reformas políticas, de romper aquele bloqueio provocado pela elite cafeicultora, né, que só permitia chegar ao poder quem estava ali no grupinho deles, né, no clube do Luluzinho. Quem não fazia parte do clube não conseguia chegar ao poder, então eles querem alcançar o poder, querem uma nova geração que tem um outro pensamento, né? Um pensamento de ampliar mais, né, o leque político no Brasil, para que outras pessoas tivessem mais acesso. Isso cabe também aos militares, tá? Os jovens militares que estavam se formando na academia também passam a ter essa consciência e uma crítica muito forte em relação à República Oligárquica, tá? Que via na República Oligárquica uma república extremamente corruptora e uma república que detinha o poder em suas mãos e que não permitia mudanças importantes para a nação, como, por exemplo, a educação. A educação o pobre não tinha acesso à educação, então a grande maioria da população brasileira era uma população analfabeta, tá? E ocorre também nesse período a crise econômica provocada pela inflação em decorrência da política de valorização do café. O que é essa política de valorização do café? É aquela lá que começou com o Convênio de Taubaté em 1904, quando os governos estaduais emprestaram dinheiro nos bancos ingleses para poder comprar o café que estava sobrando no mercado, tirar esse café e queimá-lo, tá? Para fazer com que o preço do café aumentasse e permitisse ao produtor ter lucro e não prejuízo. Então, sempre que o café apresentava crise, ou seja, essa crise acontecia com uma super safra e um baixo consumo, sempre que isso acontecia, os cafeicultores recorriam ao governo federal ou aos governos estaduais. E isso fazia com que esses governos emprestassem dinheiro no exterior, comprassem o café, queimassem o café, tá? Para regularizar o café. Só que essa prática acabava prejudicando toda a economia do Brasil, fazendo com que a nossa moeda se desvalorizasse, né? Provocando um processo inflacionário, né? E aí a população é que sofria com essa prática. Eles beneficiavam os grandes cafeicultores e prejudicavam a população a longo prazo, tá? Então essa é a situação do Brasil até o ano de 1930. O tenentismo é aquele movimento dos militares que começam a se conscientizar. Esses tenentes, eles são os jovens oficiais que estão se formando na academia. Eles agora têm
como posso dizer assim, na academia eles chegavam a discutir alguma coisa sobre política, então eles saem ali, jovens oficiais do Exército e da Marinha, bem críticos, e começam a fazer essas críticas publicamente. E começam também como posso dizer assim, a organizar, né, as ideias deles, né, começar a colocar isso tudo nas suas discussões, nos seus debates, e começa a ser formado aí uma dos principais ideais dos tenentistas, o que eles queriam para a nação, qual o objetivo deles, tá? Então esses jovens oficiais eram a favor da centralização política, tá? Essa centralização política seria a diminuição da autonomia dos estados, ou seja, menor poder de decisão para os estados e municípios e maior controle nas mãos do governo federal. Eles achavam que o estado, né, era capaz de intervir na economia para desenvolver os recursos naturais. Então, para eles, o estado deveria determinar as regras do mercado, da economia, para poder fazer a exploração dos nossos recursos naturais, como minerais, né, como petróleo e vários outros recursos naturais que o Brasil possui. Também era função do Estado promover, na cabeça deles, promover a industrialização e proteger o país da exploração estrangeira. Então, a ideia deles é bem nacionalista, tá? Então, eles estão defendendo aí os ideais nacionalistas. Eles combatiam a corrupção das oligarquias, né? Eles queriam afastar esse regime oligárquico do poder, porque eles apontavam para essas oligarquias como forte corruptora, e realmente era, tá? E queriam também acabar com o analfabetismo do Brasil. Como que eles fariam isso? Criando uma reforma educacional no país que obrigasse o governo federal, os estaduais e municipais a poder fornecer a educação para a população. Então, o Estado deveria ser obrigado a fazer isso. A educação gratuita para eles deveria ser da primeira série até a quarta série, que seria hoje o primeiro ano, até, aliás, o pré, né, até o quinto ano, tá bom? Que seria a forma de todas as crianças estarem na sala de aula, todas, sem exceção, independente de raça, independente de cor ou de posição social. A revolta dos 18 do Forte, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 22, 16 oficiais morreram. O que foi essa revolta dos 18 do Forte? Esses jovens tenentes, eles estão defendendo essas ideias. E essas ideias estão indo contrário ao governo federal. E o governo federal começou a sentir neles uma ameaça. E aí o que o governo federal fez? O governo da época era o Epitácio Pessoa e depois o Arthur Bernardes, mas a de 22, a revolta de 22 foi no governo de Epitácio Pessoa. E o que o governo federal fez? Ele proibiu que os jovens oficiais ou que qualquer oficial do Exército se manifestasse publicamente, ou seja, não podia mais escrever artigos em jornais, em revistas e nem fazer debates públicos, tá? Então eles estavam proibidos. Só que aí o Epitácio Pessoa, ele faz essa proibição, porém vai ter um bambambam do Exército aí que vai escrever um artigo para uma revista criticando o governo federal. E o Epitácio Pessoa não gostou nada, tá? E então ele manda prender esse general. Depois da prisão desse general, começa uma série de agitação nos quartéis, tá? Então começam eles se agitarem até que eclodiu uma revolta no Rio de Janeiro. Essa revolta no Rio de Janeiro, eles se refugiaram no Forte de Copacabana. E lá no Forte de Copacabana, gente, ficaram os caras lá. Daí o governo do Epitácio Pessoa mandou as tropas
fiéis a ele cercar o forte, porque era só um grupo pequeno do exército ali no Rio que estava revoltosos. Aí eles estavam ali dentro, refugiados, aí vem as tropas e cerca o quartel. E fala para os caras, ó, abaixa as armas, tá? Deixa de bobagem, saiam daí e vai ficar tudo bem. E a maioria deles falou, ó, realmente a gente tem pouca gente aqui, não vai dar em nada, vamos largar disso. E abandonaram o combate, né? Se entregaram, se renderam, porém 17 deles, né, se recusou a fazer isso e ficaram lá dentro do forte. Aí um deles teve a brilhante ideia de achar que se eles saíssem marchando pela Avenida de Copacabana e fosse até o Palácio de Guanabara, com suas armas, e tentasse invadir o palácio, a própria população do Rio de Janeiro iriam apoiá-los e eles iriam conseguir derrubar o governo. Gente, o que acontece diante disso? Eles saem do quartel marchando e vão em direção ao palácio. Dentre eles tinha um cara, um civil que estava lá na hora, viu o pessoal marchando, falou, o que está acontecendo aí? Aí eles falaram, a gente está indo lá para o palácio para derrubar o governo. Aí falaram, empresta uma arma para mim que eu vou com vocês. E ele se juntou com os caras. Se juntou com os caras e aqui é esse momento de urbanização, tá? Dessa intensa urbanização. São Paulo cresce, muitos automóveis nas ruas, né? E aqui são as greves trabalhistas, tá? Aqui nós temos os jovens aqui dos 18 do Forte. Esse aqui é o civil que se uniu a eles, né? Recebeu uma arma deles. Só que eles estão marchando, né? Com armas, como vocês estão vendo aí. E aqui é a frente do quartel, tá, gente? De Copacabana, do Forte de Copacabana. E eles estão indo em direção ao palácio quando as tropas fiéis ao governo fecham a avenida, tá? Se posicionam, todo muito bem, todo mundo armado, e os caras falam, ó, baixa as armas, né? Deixa disso, deixa de bobagem, vocês vão acabar mortos. E aí, o que acontece é que basta um nervoso no meio e toda coisa desenvolve, tá? E não se sabe exatamente como, nem o que, mas um cara ficou nervoso lá, deu um tiro, e aí o restante começou a revidar, todo mundo começou a atirar. Desse episódio aí, cerca de 16 deles morreram na hora e 2 sobreviveram, tá? O civil aí morreu também, tá? Tomou um tiro, parece que na cabeça. E os 2 que sobreviveram vão ser, né, mais tarde, vão compor aí o meio político do Brasil na década de 30 e 40, tá? E esse episódio se encerra dessa forma, tá? Do 18 do Forte. Porém, vai ter um revide em 1924 em homenagem a esses 16 que morreram aí no Forte de Copacabana. Ok, gente? Vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.